último ônibus que estava esperando já chegou aí. Nós vamos ter, saindo daqui, nós vamos todos para o Monte das Bem-aventuranças e vamos encontrar com o pessoal do O2. Então Deus nos deu um grupo maravilhoso e pessoas com o coração disposto realmente a ter uma experiência com o Espírito Santo do Senhor aqui na Terra Santa de Israel. Nós somos privilegiados porque Deus tem nos dado o sonho. Há muitas pessoas que têm o sonho, mas não conseguem vir aqui. Outros morreram sonhando e Deus deu o privilégio a muitos e você faz parte disso. Amém. Então aproveite o máximo possível esse tempo, busque diante do Senhor para que o Senhor possa ministrar ao teu coração e que você possa absorver. Esse é um tempo de um investimento no teu conhecimento para aquilo que ministerialmente Deus realmente pode usar a cada um de vocês. Uma das coisas mais fortes aqui na terra de Israel, desde a primeira vez que eu vim, nós já estamos vindo a mais da 20ª vez, é exatamente aquilo que abre o nosso entendimento quanto à bagagem que nós temos ministerial. E a visão do nosso grupo sempre é essa. E nós estamos aqui em um local que vocês já tiveram as explicações, né? Aqui Cesareia de Filipe, onde os Herodes construiu uma das suas casas, e obviamente por causa da região vocês observam que era um local bastante agradável, tipo um local afastado. Porém, aqui foi construído um altar e foi entregue e consagrado uma entidade que se chama Pan, que é o deus Pan da mitologia grega. E esse deus era um deus cruel, no sentido de que a ele eram entregues sacrifícios humanos. E as pessoas tinham receio de vir até esse local, porque eles jogavam as pessoas aqui na água e o sangue vertia, e eles falavam que a fúria desse Deus, ele era aplacada com o derramar do sangue. E desse Deus se origina a palavra pânico, que exatamente imprime esse medo. O Senhor Jesus se retira da região da Galileia, onde vocês estão hospedados, e vem para cá caminhando. E com os seus discípulos ele tinha uma missão. Uma missão que hoje eu quero explicar para vocês algo muito importante que o Espírito Santo ministrou ao meu coração e que é a verdade espiritual. Em João no capítulo 1 a palavra fala que Jesus é o Verbo. E o Verbo estava com Deus. No mundo espiritual, as coisas acontecem antes da materialização. A materialização, ela é consequência da palavra que sai da boca de Deus e da palavra que é profetizada. Então, se nós entendermos aquilo que no mundo espiritual acontece, este é o local aonde o Senhor, pela palavra, ele inaugura a igreja apostólica, aonde ele libera a palavra apostólica sobre a sua igreja. No livro de Mateus, no capítulo 16, o Senhor Jesus, ele faz então a grande declaração da autoridade da igreja. Autoridade que ela, obviamente, é imutável e que ela permanece para todo sempre. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas, mas vós, continuou, quem dizeis que sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também, repita comigo, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te as chaves dos céus, e ligares na terra, terá sido ligado nos céus, e se desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Versículo 20. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Aqui é um contexto. A igreja nasce de uma palavra. E essa palavra é dada a Pedro, que seria o líder da igreja. Nesse local,
o Senhor então estabelece o destronar de todo o poder que essa entidade trazia à época, o medo, a morte, e estabelece a autoridade da igreja, autoridade que durante séculos o diabo tem tentado destruí-la, durante séculos o diabo tem tentado exterminá-la, mas que ela é a expressão do poder de Deus, e nós estamos aqui hoje exatamente por causa desta autoridade liberada neste local pela palavra do Senhor Jesus. Porque nós somos a sua igreja e nós representamos pela autoridade tudo aquilo que o Senhor Jesus desejou. Porque a autoridade sobre o tempo não teve poder de destruir aquilo que o Senhor ministrou aqui. Ele disse, a minha igreja, e a igreja está aqui, porque atravessou o tempo, atravessou as eras, e nós estamos hoje aqui declarando a autoridade da igreja do Senhor Jesus. Venceu o medo, porque em todas as perseguições e em todas as malignidades, a igreja venceu, e esse pânico não teve poder para destruir a integridade apostólica da igreja. E venceu principados e potestades, porque aqui elas começaram realmente a cair. E o Senhor Jesus disse esse detalhe do versículo 20, vocês não vão falar para ninguém, porque aqui estava sendo anunciado aos apóstolos e aos demônios o Cristo que viria para fundar a sua igreja. Porque a igreja, a organização ela é fundada por um homem, mas a igreja se inicia com o Senhor Jesus. E a igreja se inicia com autoridade. E essa autoridade, ele pega e entrega as chaves para um apóstolo, para que nós pudéssemos exercer a autoridade apostólica na terra. Então, esta autoridade está sobre a tua vida. Autoridade contra as enfermidades, autoridade contra as obras do diabo, autoridade contra o pecado, autoridade contra a arma forjada, autoridade que te faz caminhar acima de todas as tentações e acima de todas as malignidades, e autoridade que vai fazer você vencer o tempo que Deus tem preparado para você aqui na terra, para que você possa estar pronto para a eternidade com Cristo. Esse é o poder da palavra. E aqui neste local, eu libero o poder da palavra sobre a vida de vocês, declarando que, como o Senhor iniciou aquilo que invisivelmente Ele desejou, que fosse anunciado aos demônios que o reino de Deus era chegado. E quando o João Batista anunciava, ele dizia ao mundo natural, e o Senhor Jesus disse ao mundo sobrenatural, a igreja está estabelecida. E essa igreja estabelecida, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. As portas do inferno não prevalecem contra você, contra a tua casa, contra os teus filhos, nem contra a tua família. Se qualquer maldição hereditária do pânico que o diabo coloca muitas vezes e dos medos que muitas vezes você pode carregar, vai ser quebrado aqui hoje pelo poder e autoridade do Senhor Jesus. Amém? Eu estava meditando quando nós estávamos vindo para cá, e mais abaixo aqui tem uma cachoeira, que é a cachoeira do Rio Jordão. Essa cachoeira, nós estamos aqui embaixo do Monte Hermon. Alguém se lembra quando que a Bíblia fala sobre o Monte Hermon? É sobre o óleo precioso, porque a unção é água, a água que purifica. Jesus disse em João 4, eu sou a água da vida. E quando eles tinham dutos, quando eles sacrificavam alguém, para que eles tivessem a confirmação que o demônio havia aceitado aquela morte, haviam dutos que jogavam o sangue nessas águas, e elas iam para aquela cachoeira. Exatamente o diabo tentando imitar o sacrifício de Cristo na cruz. E o Senhor Jesus, do interior dele, saiu água e sangue, que é a purificação pela água e pelo sangue, que está na igreja de Cristo, que está nas nossas vidas. E são águas que elas emanam de uma unção, a unção do unigênito, a unção do Cristo vivo. E estas águas, hoje, elas fluem da onde? Do nosso interior. Amém. Cada um de nós somos como estas águas, que provém de uma unção
e que alimenta um rio e que dá vida. Como vocês vão entender aqui, a terra de Israel tem vida por causa dessas águas que saem do Monte Hermon. Essas águas que o Senhor reservou. Então, em nome de Jesus, eu quero deixar sobre a tua vida esta palavra de poder e de autoridade. E profetizo que você vai sair das terras de Israel com grandes e poderosos livramentos. E aquilo que significava assolação vai cair por terra na tua vida. E aquilo que o inimigo intentava colocar oposição, o Senhor vai colocar sobre você esse poder e autoridade, para que, impressionante, para que você possa viver os teus desafios. Amém. O Senhor Jesus veio aqui e desafiou a essa entidade, porque ela não podia tocar. Então o Senhor disse para os discípulos: vocês podem ficar tranquilos, porque contra vocês as portas do inferno não prevalecem. Nós estamos marcados pelo sangue do Cordeiro. Contra nós as portas do inferno não prevalecem. Em nome de Jesus. Senhor Deus Pai de poder, eu quero colocar autoridade apostólica sobre a vida dos teus servos. Autoridade de experiências, autoridade de revelação, Pai. Autoridade para que esse demônio Pan, Senhor, ó Deus, com todas as suas entidades caiam por terra. Tira, Pai, dos casamentos, tira dos lares, tira dos familiares, Senhor, ó Deus. Tira da personalidade, Pai. Aquele que tem timidez, aquele que tem, Senhor, ó Deus, há uma personalidade retraída, aquele que não consegue ter vida e alegria. Senhor, ó Deus, quebra pelo teu poder. E eu quero te pedir agora profeticamente, como, Senhor, a tua palavra foi liberada no mundo espiritual, coloque em cada mão que aqui está uma chave de autoridade, Senhor, para que eles recebam na terra de Israel esta chave de autoridade, para que nós possamos ligar aqui na terra e estar ligado nos céus, para que nós possamos exercer o teu poder e o domínio de Cristo seja sobre a vida dos teus servos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus, que você profetize neste local sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu ministério. Vocês, bispos e pastores, cada um de vocês que são oficiais, que você profetize sobre o teu ministério, esta autoridade pela palavra. Guarde no teu espírito. A palavra constrói no mundo espiritual e nós, como homens, materializamos com as nossas atitudes e ações no mundo material. E para fazer isso nós temos que ter autoridade. E o Senhor coloca essa autoridade sobre a tua vida, o povo ministerial para cada Glória a Deus. Das nossas vidas, lares e famílias, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe ricamente a cada um de vocês. Nós vamos agora voltar para os ônibus. Se vocês quiserem passar na lojinha ali rapidinho.